Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Livro da origem de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque. Isaque gerou Jacó. Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Farés e Zara, cuja mãe era Tamar. Farés gerou Esrom. Esrom gerou Arã. Arã gerou Aminadab. Aminadab gerou Naasson. Naasson gerou Salmão. Salmão gerou Boaz, cuja mãe era Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe era Rute. Obed gerou Jessé. Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão, daquela que tinha sido a mulher de Urias. Salomão gerou Roboão. Roboão gerou Abias. Abias gerou Asa. Asa gerou Josafá. Josafá gerou Jorão. Jorão gerou Osias. Osias gerou Jotão. Jotão gerou Acás. Acás gerou Ezequias. Ezequias gerou Manassés. Manassés gerou Amon. Amon gerou Josias. Josias gerou Jeconias e seus irmãos, no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou Salatiel. Salatiel gerou Zorobabel. Zorobabel gerou Abiúde. Abiúde gerou Eliaquim. Eliaquim gerou Azor. Azor gerou Sadoc. Sadoc gerou Aquim. Aquim gerou Eliúde. Eliúde gerou Eleazar. Eleazar gerou Matã. Matã gerou Jacó. Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo. Assim, as gerações desde Abraão até Davi são 14. De Davi até o exílio na Babilônia, 14. E do exílio na Babilônia até Cristo, 14. Meus irmãos, esta é a palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Deus nos ama. Deus nos ama muito. Porque Ele mandou para nós o seu Filho. E existe uma história de salvação. Nesta história, Deus chamou Abraão para começar um povo. O povo de Israel, os judeus. E ele começou um povo para que na plenitude do tempo nascesse Jesus. Deus é o rei da história. Ele manda. Para Deus, 1000 anos é como um ano. Um ano pode ser como 1000 dias. Então, Ele é o Senhor, Deus, Criador do céu e da terra,
providencia as coisas em maneiras que nós não conseguimos imaginar. E a gente fica meio confuso com essa leitura de 14 gerações, e 14 gerações, e 14 gerações, para entender que Deus manda na história. E nesta história de Israel, até chegar José, que é descendente de Davi, para Jesus ser descendente de Davi. Nessa história, todas essas gerações, tem pessoas santas e tem pessoas pecadores. Assim é a história humana. Mas é Deus que manda. Podemos dizer que Jesus Cristo é o Criador. Ele fez todas as coisas junto com o Pai. E Ele entende perfeitamente todas as coisas. Ele, como Deus, sabe quantas estrelas que existem, qual é a distância, quantas areias, quanta areia que está em cada praia, quantos grãos. Deus sabe, porque Ele é o Senhor, Ele é o Rei, é Ele que manda. Mas o mais importante de tudo, é que na plenitude do tempo, nasceu para nós Jesus Cristo. Esses primeiros versículos. Livro da origem de Jesus Cristo, filho de Davi. Estava dentro de toda aquela sucessão de pessoas. Jesus é filho de Abraão, e Jesus é filho de Davi. E Deus nos amou tanto que mandou para nós o seu próprio Filho. E nós não conseguimos nem imaginar toda a sucessão de pessoas. Você conhece seu avô e vó? Bisavô, bisvó? Mas 14 gerações atrás. A gente não sabe, mas Ele sabe, Deus sabe. Deus sabe. Desde o início da raça humana, aqueles que são meus antepassados. Agora, Jesus Cristo é o Rei da história. E quando Jesus veio, Ele mudou a história. Mudou a história do mundo. Eu acho que conseguimos entender bem pelo Evangelho de São João. São João explica a origem assim. No princípio era o Verbo. Da criação do mundo, Jesus existia e Ele era o Verbo. E esse Verbo, Jesus, estava junto com Deus. E esse Verbo era Deus, Criador de todos os céus. Ele estava no princípio junto de Deus. Tudo foi feito por Ele, tudo foi feito por Jesus, e sem Ele nada foi feito. Nele havia vida, a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. O Verbo era a verdadeira luz que, vindo ao mundo, ilumina todo o homem. Jesus estava no mundo e o mundo foi feito por Ele, e o mundo não o conheceu. Um ato de Deus, durante muitas gerações, de mandar seu Filho, para que esta raça pudesse ser divinizada, e o mundo não conhece. Veio para o que era seu. Jesus veio como judeu para, em primeiro lugar, salvar os judeus. Mas os seus não o receberam. Pelo contrário, crucificaram.
Mas todos aqueles que receberam Jesus, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Não é só os judeus, mas qualquer pessoa que tem fé, que acredita que Jesus é o dono do mundo, Ele é o rei da história, Ele pode mandar na nossa história de uma maneira maravilhosa. Pensamos na história da salvação, mas devemos pensar também na história, a minha história de salvação e de libertação. A todos aqueles que receberam Jesus, aos que creram no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, libertados, e agora filhos herdeiros de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas sim nasceram de Deus. Este é o sentido da encarnação, para que Cristo possa nascer em nós. E nós podemos receber uma vida nova em nosso Senhor Jesus Cristo. O Verbo se fez carne, Jesus entrou na nossa raça. Jesus habitou entre nós e nós vimos a sua glória. A glória que o Filho único recebe de seu Pai, cheio de graça, cheio de verdade. Que maravilha, não é? Recebemos o Rei do Universo, Criador, o Autor, recebemos Deus, o Autor de uma história de salvação, recebemos. E recebemos a plenitude de Deus. Todos nós recebemos da sua plenitude graça sobre graça. Somos abençoados. Somos abençoados por causa de toda aquela história e todas aquelas pessoas que nasceu de Maria, Jesus, com o pai adotivo, José, descendente de Davi. Pois a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Naquele povo tinha a lei, em Jesus nós temos a graça e a verdade. Ninguém jamais viu Deus, não, mas nós conhecemos Jesus Cristo, o Filho único, que está no céu, no seio do seu Pai, foi quem o revelou. Que maravilha, não é? E toda aquela história da salvação, de ter um povo, dentro daquele povo, de nascer para nós Jesus, e Ele vem para fazer uma verdadeira revolução. Ele é o Senhor. Jesus Cristo é o dono da sua história? Poderia ser. Se você entregar a sua vida dizendo: ó Jesus, Rei, cuide de mim, Jesus. Toma conta da minha história. E por favor, Jesus, na sua divina providência, fique encaminhando todas as coisas. Você, Jesus, é Rei. Seja meu Rei, meu Deus Todo-Poderoso, tomando conta da minha história e da história dos meus. Amém? Abaixe sua cabeça e responda a palavra de Deus.